esse impulso de fazer perguntas que não estão certas nem erradas. É o impulso aqui que Podemos importa. levantar a mão assim, não é? É mais Podem fácil. levantar a mão assim, exatamente, ou se formos muitos, acredito que não sejamos, tem que abrir esse ícone dos participantes e há aí uma mãozinha que fica... Já percebi. Pode assinalar. É fã. Acho que estou com uma net. Pronto, estamos a gravar. Ok. Damos início? Sim. Então vamos dar início a uma conversa não descartável, foi o nome que a Zero Waste Lab deu a estes eventos, que na realidade já começaram com o primeiro projeto BIP-Zip, não é? Este primeiro conceito de conversa não descartável, em 2018, e tem vindo sempre, desde esse primeiro projeto ficou esse conceito e tem vindo sempre a acontecer até de diversas formas. Com podcasts que têm esse nome, com alguns vox pops ou entrevistas, mas também com assim neste formato de conversa e webinar. Hoje vamos nos focar em estratégias comunitárias e, no fundo, estratégias para a cidade, políticas para a cidade, e por isso temos aqui connosco, para além da Ana Salcedo e da Sara, que me acompanham da Zero Waste Lab, a Rita Moura, gestora de projeto, a Rita Gouveia, representante da Associação de Pais da Escola Maria Barroso, em Lisboa também, a Rita Valadas, super ativista em tudo que é as iniciativas de desenvolvimento comunitário e ação social em Lisboa, não é? Também, e o Vítor Vieira também, com uma ligação estreita também à Lisboa é Nova, mas também envolvida em vários projetos, desde a economia circular a projetos sociais e relacionados também com a Câmara Municipal. Temos também aqui já um participante, mas provavelmente mais irão se juntar, não vamos perder mais tempo, e falta-nos ainda um convidado que talvez chegue em breve. Esperamos mais um bocadinho por convidados ou partimos aqui para a primeira provocação que tínhamos? O que é que achas, Sara? Olha, eu concordo, até porque já enviei uma mensagem que íamos começar, e embora neste grupo toda a gente já sabe quem é a Zero Waste Lab, se calhar sugeria só assim uma breve parágrafo ou breve frase para nos apresentar quem é a Zero Waste Lab. Sim, queres fazer? Faço eu. A Zero Waste Lab nós representamos uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2017, mas que no fundo junta pessoas com o mesmo propósito de fomentar, promover e encontrar soluções, até elas, muitas delas ao nível comunitário, mas não só, para a implementação e para um sonho coletivo lixo zero, ou seja, para tentarmos conseguirmos encontrar soluções com uma pegada ambiental, por assim dizer, de uma forma mais simples, mais baixa e acima de tudo procurando um impacto positivo, portanto uma mobilização positiva das pessoas nesse sentido, uma vez que procuramos acima de tudo melhorar as condições de vida de todos nós, e nomeadamente neste contexto da cidade a Zero Waste Lab tem sido promotora e mediadora de algumas relações entre vários outros movimentos, portanto nós procuramos acima de tudo juntar esforços e unir esforços de quem já está também nesta senda. Estão-me a ouvir? Muito bem. É que de repente ficou tudo parado, desculpem. Portanto, procurando impulsionar este movimento e de uma onda pequenina tentarmos fazer uma onda de regeneração um bocadinho maior. Portanto, somos muito focados acima de tudo nesta questão de diminuir o lixo e o lixo como um traço de movimentação e de vivência das pessoas, mas acima de tudo no impacto positivo que isto pode causar. Portanto, somos muito dirigidos nos impactos positivos que podemos ter nas pessoas. E pronto, e acima de tudo também dizer que
O programa BIP-ZIP já nos acompanha a nós, já vai ser o 3º ciclo de projetos, e tem sido também um dos impulsionadores da Zero Waste Lab, que nos tem levado até a outras fronteiras, para além de muitas das coisas que nós experimentamos e temos pilotado com algumas pessoas, alguns bairros, algumas associações aqui em Lisboa, tem extravasado também para outras geografias e para outras esferas. Já demos connosco depois a experienciar coisas até com empresas, com instituições, para além do nível comunitário. Chegou o João Paulo. Vou interromper só para receber o João Paulo. Olá, João. Boa tarde. Olá, boa tarde. Peço desculpa que eu estava aqui em reunião, deixa-me tirar esta coisa. Eu estava aqui em reunião, que isto são vários coelhinhos em simultâneo a saírem da toca. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Obrigada. Peço desculpa pelo atraso. Boa tarde. Tudo bem, de facto estava aqui já ultrapassámos aqui as apresentações, mas eu acho que também ao longo da conversa se vai percebendo. Alguns de nós temos também nos nossos nomes quem somos e já nos conhecemos. Estava aqui a fazer uma breve apresentação da Zero Waste Lab e a dizer que também este projeto da Academia, que é aquele que hoje nos vamos focar mais, mas que no fundo tenta fazer a ponte para toda a cidade, já foi o segundo e agora já vem um terceiro também do BIP-ZIP. Portanto, o apoio da Câmara tem sido importante nesse sentido, embora nós também sejamos críticos da Câmara, ativos. É bom sinal de que há aqui permeabilidade na comunicação. Chegou mais algum participante das pessoas que estavam inscritas? Só temos o Miguel. Sara, tínhamos mais pessoas inscritas, não era? Sim, mas não entrou. Mas okay. É isso. Isto está gravado, isto depois também fica disponibilizado e por isso. Vamos continuar com o nosso plano e estamos bem. Ótimo. Então, hoje vou aqui tomar conta desta moderação, mas qualquer pessoa pode intervir a qualquer hora. Vou partilhar aqui convosco, na minha tela, um vídeo de 1 minuto, que é para não perder aqui muito tempo, mas que tenta, acima de tudo, para tentar, como é que se diz? Para tentar dar o pontapé de saída Ok. Toda a gente está a ver a minha tela? Sim. Ok. Então eu vou lançar aqui 1 minuto de vídeo e já voltamos a falar. Não se está a ouvir, Cristina, mas conseguimos ler as legendas. Não estão a ouvir? Não. Não. Eu agora parei o vídeo, não estou a ouvir? Não. Não. Está sem som. E agora? Eu acho que isso, como tu estás a usar o som nos fones, se calhar tens de tirar os fones para se ouvir no teu... E agora, ouvem? Sim. Sim. Boa, Rita. É mais alto? Sometimes we get an impression that it's all doom and gloom, that absolutely nothing's happening. That's both complacent and wrong. Wherever you look, there are things happening at the local level that, if they were identified and supported by government, could rapidly accelerate the change to a more sustainable way of doing things. It could be more vibrant and diverse and abundant, and people working closer to home, spending more time with their families, breathing cleaner air, eating better food.
There is a constant pressure on people to have bigger, better, more. But of course, in the end, what does it bring us? It doesn't bring us happiness. Ora, era isto. Era só este breve minuto que lança aqui algumas ideias e que eu gostava agora que nós tentássemos partilhar também. No chat eu vou partilhar um link. Desculpem. Muito rapidamente. É o que já está no link, certo? No chat. Não, a maior parte das pessoas não tem. Ok. Entraram agora. Ok, este último. Agora. Se pudessem, então, basta aceder ao link e responder à pergunta com essas duas palavras. Se houver alguma... Ok. Não sei se o Miguel também está a conseguir participar. E agora, conseguem ver a minha tela? Uhum. Então, estas Sim. são as palavras. Pelos vistos, houve mais do que uma pessoa a escrever a palavra sustentabilidade, que aparece aqui um pouco maior. Isto vai atualizando, aqui à medida que alguém escreve. Desenvolvimento, angústia, equilíbrio, inclusividade, força, comunidade, esperança, equidade, proximidade. Há aqui claramente uma palavra diferente das outras, esta angústia, não é? Vai num sentido um pouco diferente da força e do equilíbrio. Eu acho que temos aqui todas as respostas. Isto no fundo dá-nos uma ideia do que é que este vídeo nos provoca. Era através desta primeira abordagem que eu penso que, através desta noção de felicidade, o foco da Zero Waste Lab, tentarmos ter uma felicidade em pleno, que nós trabalhamos, que nós tentamos lançar esta primeira pedra para a discussão de como é que nós conseguimos... Estão a ouvir? Muito Sim. bem. Sim. Desculpem, mas o meu ecrã congela todo de vez em quando. Portanto, a minha sugestão é, de facto, houve aqui, causa-nos alguma angústia, não é? Pensar que de facto às vezes as coisas não correm como seria o nosso sonho ou o nosso potencial mais completo, mas também eu própria também senti alguma esperança ao ver este filme e a pensar que a economia da felicidade poderia ser aquilo que nós, enquanto Zero Waste Lab, por exemplo, e enquanto movimento e comunidade, como nos assumimos uma comunidade com o mesmo propósito, procuramos. Não sei se mais alguém quer partilhar um bocadinho de alguma coisa que lhe tenha despertado ou provocado este pequeno teaser. Eu acho que é bastante inspirador para quem trabalha diariamente para a comunidade, não é? Para a comunidade, com a comunidade, seja ela qual for. Até podíamos estar aqui com um empresário, se calhar também tem esse ímpeto, estamos todos no mesmo planeta. E acho que é mesmo o interessante, aquilo que me fica sempre é a organização e como é que se juntam esforços como é que se juntam esforços e se assume responsabilidades das partes e as partes fazem um todo. Não sei se me está aqui somos muitos também. Somos muitos.
O vídeo fala muito nisso, não é? Das várias iniciativas que até já existem, que foi muito com essa base que até eu penso que já existem em Lisboa, se vocês até podem identificar, algumas iniciativas que procuram exatamente este tipo de felicidade, procuram aproximar pais e filhos, procuram tornar o tempo mais nosso, não é? Mais verdadeiro para aquilo que nós queremos na nossa vida pessoal, procuram tornar recursos mais eficientes. O que é que vocês acham desta dispersão das várias iniciativas que existem, ou como é que elas poderiam todas formar uma estratégia, não é? Mais segura? Bem, boa tarde. O programa BIP-ZIP cria isso mesmo. Pretende criar parcerias entre todos os atores locais e financiar projetos que tenham sustentabilidade para o futuro e que pensem em objetivos para trabalhar com as comunidades dentro da cidade de Lisboa. Nós não apoiamos só projetos de desenvolvimento local no âmbito do ambiente, nós apoiamos projetos em vários eixos. Por acaso, na edição 2020 estamos mais focados com esta situação da pandemia, o combate à exclusão social, que foi potenciado por esta crise, e na área da educação. Mas tem sido uma honra trabalhar com a Zero Waste Lab, porque eu tenho vindo a acompanhar os projetos. Eu estou há pouco tempo na Câmara Municipal de Lisboa, e tem sido um prazer trabalhar com a Sara, com a Cristina, porque tenho visto a progressão da associação e temos potenciado até outro tipo de parcerias da Zero Waste Lab. E é uma honra trabalhar com elas, porque elas de facto são empreendedoras. A Câmara Municipal, depois a seguir, vai divulgando os seus projetos. Estamos na 10ª edição deste programa, estamos na 10ª edição a acompanhar projetos em todo o território de Lisboa e vamos potenciando várias parcerias, quer nos bairros onde elas já estão muito estabelecidas, mas já a pensar noutros locais da cidade de Lisboa. Portanto, os financiamentos são sempre até 50 mil, e eu acho que a Zero Waste Lab tem pernas para continuar a trabalhar connosco e vamos continuar cá. Mas estava aqui a pensar, o programa da Câmara Municipal, o BIP-ZIP, já tem 10 anos ou mais, não é? Nós estamos aqui também há pouco tempo, mas o programa já tem mais. E o que eu estava a pensar é, no fundo, o programa é muito meritório, não é? Tem um enorme mérito, porque de facto dinamiza ao nível até mais local e comunitário dentro da cidade estas respostas. O desafio que eu colocava agora é como é que isto se pode tornar dentro do município, não é, ao nível da cidade, numa resposta já mais estratégica, não é? Como é que nós passamos das iniciativas locais para a estratégia até à política, para a cidade, não é? Quando é que nós depois conseguimos ter, por exemplo, ou seja, estes projetos, nomeadamente os nossos, embora os nossos sejam ainda de curto prazo e tenham ainda são infantis, ainda não estão na puberdade, mas na realidade até já há, digo eu, de uma forma mais maturada, soluções que estão há 10 anos no território. Como é que isto depois passa à possibilidade do próprio BIP-ZIP também dentro da cidade influenciar políticas, decisões mais consistentes para todos, mesmo para aqueles que ainda não estão mobilizados, não é? Porque esses é que são aquela fração que ainda falta mobilizar. Este é um desafio grande, não é? É um programa de ignição. Depois, quando nós vamos desafiando os vários departamentos e vamos desafiando as associações, quando têm projetos que levamos à consideração de outros departamentos, de outros pelouros, a concorrerem ao ramo, que é um programa de financiamento da Câmara já com uma outra estrutura, não um financiamento de 50 mil euros, até 50 mil euros, mas já com uma outra estrutura. Mas, como é óbvio, cabe sempre a decisão política depois de Sim. continuar a apoiar este tipo de desenvolvimento na cidade.
Mas este é só um programa de ignição. Tem piada que agora foi lançado o programa dos bairros saudáveis ao nível nacional, que foi baseado no programa BIP-ZIP, foi baseado no programa BIP-ZIP para todo o território nacional. Portanto, para nós equipa, foi um orgulho percebermos que o nosso programa estava a potenciar outras coisas a nível nacional. É a mesma madrinha. Exatamente, eu ia dizer isso. Posso só acrescentar uma coisa? Não? Claro, Vítor. Não, pronto, respondendo à tua questão, Cristina, relativamente a como é que estes projetos podem influenciar na construção das estratégias e das políticas para a cidade. Eu acho que o interessante está, pronto, não termos aqui modelos estanques de que vem, pronto, é definida uma política, depois as estratégias, os planos e os projetos, não é só, pronto, do top-down, mas também este bottom-up traz-nos aqui muita força para, pronto, para empurrar a vontade destas pequenas comunidades que se vão criando, ou associações, aquilo que se chama das figuras vivas da cidade. Exato. E de conseguirem fazer a transformação. Acho que é, pronto, e o programa BIP-ZIP é meritório nisso, não é? Pronto, dá voz a quem tem vontade de fazer e de ir fazer junto dos bairros e das comunidades locais. Acho que isso é muito importante. O BIP-ZIP acaba por conseguir, não é? E pegando aqui neste pequenino excerto do vídeo, a sensação que me dá é que nós temos aquilo que é muito difícil às vezes, que é a mobilização da comunidade, não é? Em que normalmente estas associações, neste caso, por exemplo, deste projeto, nós tínhamos aqui uma associação de pais, escolas, diretores de agrupamento, mas também já tivemos projeto com próprios grupos de moradores sem formação, sem estarem formalmente unidos, não é? Mas, portanto, temos essa comunidade já a querer uma coisa. E às vezes o que eu sinto é que esta economia da felicidade, não é? Estas pessoas que procuram esta qualidade de vida, às vezes choca com a outra pressão que vem de cima, que é a economia do capitalismo, não é? E, portanto, onde é que isto choca? Esta luta. Sim, Rita. Boa tarde. E ali no meio, entre a economia do capitalismo e a economia da felicidade, encontra-se um poder decisor que normalmente está entregue aos políticos, não é? E eu pegava em duas palavras que surgiram já nesta conversa, que é a questão da educação e a questão da sustentabilidade, que me parecem dois focos muito, muito importantes. E quero eu dizer, até mais do que cidadã e mais do que pessoa participativa, se calhar o meu papel enquanto mãe, e por ter apanhado também toda esta dinâmica da Zero Waste e por isso simplesmente por ter uma filha a estudar num contexto de uma escola no centro de Lisboa, acho que a questão da educação é que vai nivelar muitos dos focos para o futuro. E porquê? Porque nós falamos, por exemplo, aquilo que pode ter verdadeiramente impacto neste poder decisor político é a participação pública. Ou seja, quando é dado é dada a opção às pessoas para poderem participar, mas muitas delas não o fazem, e eu acho que a educação aí pode nivelar, porque passando desde o bairro saudável, ou desde a rua, ou direito à participação pública enquanto planos e outros instrumentos de gestão territorial, eu acho que aí a opinião pública terá grande valor e realmente é preciso começar pela educação. Eu dou um exemplo nos jardins de infância na Dinamarca. Quando existe algum problema para se resolver no bairro,
melhoramento ao nível dos canteiros, ao melhoramento ao nível do jardim infantil, ele é levado para a creche e as crianças começam desde os 3, 4, 5 e 6 anos a trabalhar exatamente esse espaço e esse problema. E eu acho que isso sim é que é a grande ligação entre as diferentes esferas, porque todas aquelas crianças começam desde muito cedo a poder e a aprender a participar. Ou seja, há esta relação, há este contacto social entre os vários organismos, não é? E, quer dizer, e as próprias autarquias e as próprias instituições são receptivas àqueles pequenos seres. Porquê? Porque eles é que vão ser os adultos do futuro e, portanto, vamos trabalhando todos e as necessidades, as próprias necessidades. Eu acho isto engraçado, porque nós temos, eu não sei porque que os políticos não trabalham também com as crianças, porque eu acho que elas têm uma visão tão pura sobre as questões. Agora surgiram alguns movimentos em que querem fechar as ruas, algumas ruas da cidade, para as crianças poderem brincar livres. E eu acho que é preciso, ou seja, se calhar investir e trabalhar muito nesta questão da educação, ou seja, não ser só o conhecimento formal das disciplinas e tudo isto, mas também partir para uma outra visão um bocadinho mais holística e mais alargada, para conseguirmos nivelar, não é? Ou seja, as várias vertentes. Obrigada, Rita, sim. João Paulo, o que é que um diretor de agrupamento diz a este... Isto é possível fazer? É uma utopia? Como é que se consegue? Eu estava ainda agora aqui a ouvir a Rita falar e estava-me a lembrar de uns políticos nossos que há uns tempos resolveram passar pelas escolas e ouvir os alunos e ficaram muito admirados com coisas que ouviram pelos miúdos, de forma que criaram na escola a ideia em que as escolas ouviam os alunos, tinham que criar fóruns para ouvir os alunos, a participação dos alunos na comunidade. Porquê? Porque eles ficaram tão admirados com aquilo que os alunos conseguiam dizer em determinadas situações e as propostas que faziam. Muitas vezes eram propostas de bom senso de quem estava, de tal história, de quem está no terreno, de quem sente os problemas e de quem tem propostas para soluções, e deu origem a várias coisas. Uma delas é o orçamento participativo nas escolas. Todos os anos os alunos podem apresentar propostas para participar e melhorar a sua escola. E isto é uma coisa que também já vinha da comunidade, digamos assim, e já vai havendo também com a história dos orçamentos participativos, quer das juntas, quer da própria Câmara de Lisboa, e que vão ter impacto. Eu recordo-me que esta ideia de nós começarmos a semear a participação também começou com uma educadora nossa no pré-escolar, que apresentou uma proposta com algum apoio da Junta de Freguesia e da comunidade educativa, para alterar o espaço de recreio de uma escola, por exemplo. Isto foi um dos impactos, começou como educador e depois foi acompanhado pela comunidade, foi, salvo erro, o segundo projeto mais votado do orçamento participativo há 2 anos atrás, portanto 2 ou 3 anos atrás. Portanto tem tudo a ver um bocadinho com esta cultura de pôr-nos todos um bocadinho a pensar o que é que podemos fazer pela nossa comunidade. E eu acho que este projeto do BIP-ZIP tem a grande vantagem de nós irmos à origem dele, que tem a ver com a intervenção em bairros e em zonas de intervenção prioritária, e aqui a intervenção prioritária eu penso que é no sentido lato, não é só no sentido de mais restrito, de prioritário, porque é muito urgente, não, é de uma intencionalidade de ação junto da comunidade, tornando de alguma forma um movimento de alavancagem, para que a comunidade, digamos assim, toda se possa mobilizar em parcerias e tentar de alguma forma encontrar algumas soluções para o seu território, que passam por ações estratégicas, mas também às vezes ações muito pontuais e como um político dizia, que eu gostei desta terminologia, que é a acupuntura social, que às vezes é preciso fazer em determinados sítios e em determinados locais, e que tem baixo custo e às vezes o impacto imenso junto das comunidades e junto das pessoas que lá vivem, digamos assim, enquanto comunidade no seu todo, na totalidade e não só em grupos restritos. E aqui a escola tem que efetivamente ser, mais uma vez, o espelho dessa comunidade que nós pretendemos ser,
E uma das coisas que é base, e está no nosso projeto educativo e na nossa missão, que é, no final, o nosso projeto educativo tem a nossa missão e no final da nossa missão, uma das coisas que diz é: nós queremos produzir alunos que sejam cidadãos de pleno e que tenham uma participação ativa na comunidade. Eu acho que isto resume muito aquilo que é o nosso pensamento enquanto escola, enquanto agrupamento, que isto não é só educar para as notas e para os valores de acesso ao ensino superior, essas coisas, é também educá-los para as outras coisas todas, em que eles possam ter múltiplos crescimentos e múltiplas, digamos, múltiplas entradas, para que eles sejam pessoas equilibradas e tenham capacidade de intervenção e que possam tentar fazer a sua alteraçãozinha naquele espaço, e se possível fazer contaminação global a esse nível, aqui no sentido positivo, como é óbvio, claro, de forma a que isto tenha alguma sustentabilidade, é por aí. Mas aqui, eu queria passar também aqui a palavra à Sara. Sara, nós, e vou falar também, porque também participei muito ativamente neste projeto, por exemplo, um dos desafios, e partilhamos todos esta visão que é muito boa, mas, por exemplo, eu noto que um dos grandes desafios a que o projeto se propôs e que foi também dos grandes desafios de implementação são exatamente estas áreas de fronteira entre os vários pilares que atuam na comunidade, não é? Porque nós chegamos à escola e tivemos uma ótima recepção na escola e uma ótima disponibilidade. Aconteceu-nos o mesmo com as juntas de freguesia, com a maior parte delas, nomeadamente neste agrupamento estava inserida na junta de freguesia da Misericórdia, tivemos uma grande recepção também. A outra, também já trabalhávamos 2 anos na junta de freguesia, nas duas juntas de freguesia ali do Centro Histórico, e na Câmara Municipal que apoiava o projeto. Agora, e os pais. Agora, na realidade, o que notamos que é o grande desafio é como é que nestas zonas de fronteira não se perde informação, não é? Como é que nós fazemos com que este telefone não fique estragado? Porque, por exemplo, uma das coisas que aconteceu, e eu depois, se calhar, queria até passar a bola à Sara para ela apresentar um bocadinho do que foi feito do projeto, porque isso também dá uma ideia clara, mas era, por exemplo, nós víamos até um esforço grande de professores na sala de aula, e imaginemos isto até no nível mais básico, a fazer reciclagem, aliás, a fazer a divisão dos resíduos para posterior reciclagem, mas depois o caixote era posto no largo cá fora. Como no largo cá fora passa qualquer cidadão, contamina os caixotes que já tinham os resíduos separados, logo a Câmara, quando vem recolher, já não recolhe para... Portanto, no fundo, o esforço daqueles alunos, como há um telefone estragado entre as várias instituições, acaba por não ter o impacto efetivo. As políticas de gestão residual ainda não são 100% eficazes. Não, é? Claro, Portanto, eu estava a dar um exemplo de uma ponta, até porque devo dizer, a Zero Waste Lab pouco trabalha nesta questão da reciclagem, achamos que trabalhamos até muito antes, mas estou eu a dizer que é destas zonas de fronteira que nós precisamos de olhar para perceber que estamos todos a ter a mesma, estruturalmente, não é? Não sei se alguém tem mais a acrescentar ou se posso passar à Sara para ela até mostrar um bocadinho do que aconteceu no projeto. O que é que acham? Mas eu até posso acrescentar mesmo a isso que nós somos um estudo de caso do BIP-ZIP, não é? E temos outros projetos e outras áreas de ação, mas temos esta muito específica do trabalho comunitário e de facto acho que é mesmo importante programas desta natureza, porque não só permite as comunidades trabalharem para as comunidades, como organizar esse trabalho. Porque sinto, por exemplo, que nós, Zero Waste Lab, enquanto estrutura, enquanto organização profissional, também teve um plano apoiado por estes projetos que fomos fazendo no terreno. Talvez a Ana e a Cristina partilhem isto comigo. Porque nós crescemos com os nossos próprios projetos. Será ótimo não existirmos um dia, mas precisamos para manter estes projetos a funcionar. Este lado mais do trabalho com escolas, também notamos que seja com escolas, com empresas, com juntas, com uma família, de facto a base é a abertura das pessoas, da relação com os problemas e do que é que querem fazer.
Mudança só se faz em relação, se não há uma relação não há mudança. E com crítica, e portanto o que nós encontramos é com muitas pessoas com vontade. Nós no agrupamento Passos Manuel, infelizmente este ano conseguimos trabalhar, felizmente conseguimos trabalhar um pouco os alunos do agrupamento Passos Manuel, mas foi muito limitado porque tivemos que vir para casa. Na Maria Barroso é muito satisfatório encontrar aquele grupo de profissionais, sejam os professores, os auxiliares, os alunos com certeza, porque as crianças de facto têm um entendimento sobre os problemas sociais incrível, quer dizer, não conseguem resolvê-los na sua complexidade, mas na sua compreensão é mesmo muito fácil compreenderem e não entenderem porque é que isso não se resolve de uma maneira simples. E são muito generosos às nossas propostas de trabalho. Eles em certas fases orientaram-nos o trabalho, não é? Nós chegámos à escola com muito poucas coisas definidas e, quer dizer, com as grandes... Criação. Exato. Eu acho que isso foi importante, porque nós começámos com umas bolhas de ideia, mas depois eles até nos ajudaram bastante. Na minha família eu gostava era de fazer isto e com a minha professora aquilo, e portanto isso foi interessante também, não é? E há o trabalho entre eles. Eu, por exemplo, contei isto à Sara, de que havia uma miúda que a mãe comprava aquelas bolsinhas de fruta em plástico e a minha filha disse que aquilo todos os dias era muito plástico, perdia e a miúda convenceu a mãe a já não comprar mais. E, portanto, o trabalho entre eles depois é giro, porque nós famílias recebemos o feedback. Nós criámos na Maria Barroso um conceito para essa fruta embalada, que era a fruta mentirosa. Ok. E portanto, isso não era fruta, era uma fruta muito mentirosa. Sim. Todos sabem que é a fruta mentirosa, que são esses pacotinhos. Bom, mas é isso mesmo, é que por um lado é a abertura das pessoas que nos recebem, por outro é ir com grande humildade ver em que contexto é que entramos e não entrar com muitas coisas tipificadas, mas construir com o espaço. Portanto, é um bocadinho, há aqui várias escalas e por isso é que são estratégias para a cidade que podem funcionar e podemos influenciar. Ao nível, há um programa BIP-ZIP, há uma ONG, há uma escola, há alunos, há família. Há vários níveis. Não é? São vários níveis que só funciona se cooperarmos. Agora, de facto, fizemos coisas que nos orgulham muito e que foram muito generosas de resultado. Pronto, é assim sempre a palavra que me ocorre. Mas de facto há estes limites, porque, por exemplo, nós construímos nas escolas, no modelo que existe de sala de aula e no modelo generosamente o João Paulo deixou-nos entrar nas salas de aulas, os coordenadores também, temos horas, não tivemos uma atividade num ano letivo, conseguimos construir várias atividades com vários stakeholders da escola para que seja possível um maior lastro de impacto. E agora perdi-me, mas conseguimos entrar e conseguimos trabalhar, mesmo que pontualmente com os vários, construiu-se isso foi uma das nossas propostas, é não trabalhar pontualmente para uma iniciativa, mas ser uma coisa prolongada, repetida ou regular nesta construção de ideias do que é que a escola podia. A Rita estava também já agora deixa-me só dizer uma coisa, e fomos muito afetados pela pandemia, não é? Porque quando conseguimos finalmente ter o laboratório em condições para trabalhar com os miúdos, fomos para casa. Nós construímos, neste momento a Escola Maria Barroso tem um laboratório que chamamos Laboratório de Lixo Zero, que é um espaço que foi cedido, montado com um equipamento e com toda uma energia de lixo zero,
uma sala que é uma sala experimental para professores e alunos e famílias construírem criativamente alternativas aos materiais. E aos familiares, os familiares têm sido também muito mediadores destas questões do lixo, não é? Também vi isso. Sim. Portanto, este laboratório foi montado, seria também com o objetivo de ser uma dispensa da escola, portanto, se fosse preciso papel, reciclar papel, se for preciso tintas, derreter as aparas dos lápis, enfim, há uma série de objetivos que aquele espaço, foi mesmo, mas isto foi mesmo, no último dia de montagem do espaço, no dia seguinte estávamos a receber uma chamada a dizer não podem voltar aqui porque a escola vai fechar. Isso foi um bocadinho, foi realmente uma experiência... Morrer para a praia. Sara, posso só dar aqui a voz também à Rita Valadas, que estava a tentar participar? Sim. Não é só porque acho que acabámos por deixar algumas coisas ali atrás que eu acho que eram muito interessantes. Eu acho que acompanho o BIPSIP desde que o BIPSIP nasceu. Lembro-me bem das primeiras iniciativas e da força que aquilo teve, porque, ao contrário de outras zonas do país, Lisboa é uma cidade com uma história de trabalho de desenvolvimento comunitário enorme, que se foi perdendo por razões várias. Caberá a história depois julgar o que é que aconteceu. Eu própria, quando comecei a trabalhar em desenvolvimento comunitário em Chelas. E lembro-me de sempre, eu não conheço nenhuma iniciativa em que os técnicos se dediquem a trabalhar com estratégias de desenvolvimento comunitário, sobretudo quando se dedicam a questões de interesse, ou seja, quando levam as pessoas a participar pelo interesse, que não tivesse sucesso. Para mim a chave do desenvolvimento comunitário é de facto que as pessoas participem naquilo que acreditam que é importante para o seu grupo, para a sua comunidade, seja o que for. E quando se percepciona que isso tem interesse para os próprios, as coisas claramente vão até ao fim. Isto a propósito da questão de como é que nós fazemos chegar a iniciativas locais a estratégias políticas. Exato. Porque eu acho que esta dinâmica concertada que o BIPSIP ofereceu foi um ponto nessa escala que é bastante importante, porque havia muitas iniciativas de desenvolvimento local, mas eram desgarradas e sem propósito único. E ainda que nós possamos dizer, bolas, há outros propósitos que nós podemos acrescentar às lógicas BIPSIP para fazer desenvolvimento comunitário. Mas isso não interessa, porque se alguém tivesse uma varinha de condão para resolver todas as coisas, não há dúvida que elas conseguiriam. Já há uns bugs também sistemáticos. As escolas participam sempre bem. Aquilo que eu tive a oportunidade de trabalhar, há sempre uma professora, e se vocês forem aos bairros, em Marvila, na Escola Nova havia uma professora, e nos outros projetos de desenvolvimento comunitário também, nas associações de moradores, que são base de grande parte dos projetos de desenvolvimento local, também acompanhados pela Câmara em outros programas, e que ainda há sempre uma professora que está lá. Quando as coisas chegam a precisar dos outros setores é que as coisas se azedam um bocadinho. Quando se precisa da saúde, quando se precisa que os interlocutores sejam tão... As fronteiras, não é? Da engrenagem, de aliar a engrenagem, não é? Nós temos uma estrutura muito cheia de caixas, não é? É caixa da educação, é caixa, até a educação tem várias caixas, não é? Séniores das crianças. É o pré-escolar e depois a escola e depois o secundário. É tudo cheio de caixinhas, mas a área da educação está natural, é por natureza, bastante mais, porque faz parte da sua cultura a interação com as comunidades locais. Agora, as outras coisas são bastante mais difíceis e eu acho que nós não conseguimos muitas vezes transformar adquiridos nestas iniciativas locais em propostas de medida, não seriam medidas, porque depois isso é outro nível, mas em propostas de medidas porque falham os outros interlocutores que têm que participar, porque nada se faz só com uma escola, nem nada se faz só com uma associação, nem nada se faz
sequer com um conjunto de interlocutores locais, porque nós não têm a força da dinâmica da cidade. O BIPSIP tem um papel importantíssimo na minha é a cola e também quem tem a capacidade para propor o salto seguinte, que eu acho que aquilo que se tem estado a fazer é importantíssimo. Eu participei agora mais a outro nível na candidatura do BIPSIP e percebo quão importante ainda é a primeira fase de entendimento do BIPSIP, que é: há comunidades que precisam elas próprias ser dinamizadas, porque vivem de braços baixados, estão absolutamente nas tintas, não percebem que podem participar na alteração da sua vida através das dinâmicas locais e, portanto, ainda há esse trabalho por fazer. Mas também cabe ao BIPSIP agarrar naquilo que já é adquirido e que já são estas situações mais transversais como aquela que o Zero Waste Lab faz, porque podem claramente ser disseminadas e ir chegar a outras áreas. Eu lembro-me de uma proposta de um projeto que o Zero Waste falou comigo e que tinha imenso interesse, depois acabou por não ter continuidade, mas que podia envolver muito mais para além das escolas e podia fazer um cimento interidades muito interessante. E eu acho que o desafio aqui está que o BIPSIP, que é quem está mais perto da proposta de medidas legislativas, políticas, etc., tem que fazer chegar isto, porque disseminando transversalmente, há muita divulgação, mas a divulgação é feita dentro do ambiente BIPSIP. Fora do ambiente BIPSIP as pessoas não sabem, e eu ainda hoje encontro muitas pessoas que não sabem o que é isso do BIPSIP. E, portanto, há alguma coisa aqui em termos de comunicação que também está a falhar. Nós que trabalhamos no social temos muito pudor em fazer publicidade. E não pode ser, porque a publicidade é útil como dinâmica de participação. E não é uma vaidade, é um apoio. E por isso, para nós fazermos estas questões, temos que manter o apoio à consciencialização de quais são das comunidades, projetos, temos que fazer a transversalidade, que é para depois ver quais são os adquiridos que podem ser propostos como medidas de política. Não vai ninguém de fora fazer isto por quem já está no processo. Sim, sim. Vítor, tu que estás numa senda de inovação no município, é tão difícil às vezes, não é? Porque de facto esta mobilização comunitária, como diz a Rita, vem da força do interesse, não é? Portanto, as pessoas ouvem um interesse direto, nem sempre, e eu acho que nós fomos muito sortudos nisso, não é? Tivemos uma associação de pais que compreendeu muito facilmente o que é que o projeto era, aderiu facilmente às propostas do nosso projeto, uma escola que também já estava ela própria aberta, mas isto não é a realidade nem de toda a Lisboa, muito menos de todo o país. Como é que é em Lisboa esta história de conseguirmos implementar ideias inovadoras, sendo que, por exemplo, aliás, calmo já, mas vou partilhar este insight que a própria Zero Waste Lab tem tido ao longo dos últimos projetos, que é, às vezes, a melhor inovação é tentar repetir alguma coisa antiga de uma forma mais democratizada, mais publicitada. Nem sempre a inovação é o último. Às vezes não é repetir, é construir sobre. Exato. Sim. Qual é que é a tua experiência na Lisboa? A minha experiência, pronto, e pegando em toda a conversa que tenho estado aqui atentamente a ouvir, pronto, e para quem quer inovar, e pronto, estamos aqui a falar de zero waste e aí pronto, aqui há sempre, e pronto, e vocês sabem que da minha parte eu costumo sempre dizer isto, e já disse em atividades do Zero Waste Lab, tenho sempre uma atividade tenho uma postura um bocadinho esquizofrénica, que é a minha experiência enquanto trabalhador e gestor de sistemas que tem que se preocupar com a grande quantidade dos resíduos, não é? Pronto, alguém que tem que se preocupar com a prestação do serviço a uma cidade, e depois aquela parte que é a minha parte enquanto
pessoa, enquanto cidadão, que quer alterar o mundo, tem vontade de alterar o mundo, reduzir produções de resíduos e que não está nas mãos de quem está, pronto, do técnico, digamos assim. Portanto, aí, e daquilo que eu tenho ouvido, pronto, pegando nas palavras da Rita, pegando um bocadinho nas experiências relatadas por ti, Cristina, e por ti, Sara, organismos e organizações como o Zero Waste Lab são de extrema importância para nós atuarmos em duas vertentes. A primeira, porque se nós começamos a ter estas sementes dos pequenos projetos e começamos a criar comunidade e conseguimos escalar para uma cidade inteira, pronto, noções de que devemos recusar tudo aquilo que são materiais que são desnecessários, que devemos optar por formas de aquisição e de consumo que são menos geradoras de resíduos, não é? Pronto, a Câmara pode ter, obviamente, aqui, a Câmara ou uma agência como a Lisboa Inova pode ter aqui um papel de sensibilização e de alerta. Mas pronto, aqui a riqueza está naquilo que o trabalho que nós conseguimos alcançar enquanto comunidades, porque pronto, eu posso obrigar alguém por uma postura municipal dizer agora pronto, constitui uma coima se eu não separar os plásticos do papel ou do vidro. Não posso ter uma postura municipal a dizer assim, a partir de agora vocês só vão poder consumir fruta que não é mentirosa ou a granel. Ou só vão comprar a granel. Tem que ser pela positiva. Pronto, nem é possível em termos de constituição. Não está no enquadramento sequer, não é? Nem está. Portanto, aqui é de extrema utilidade. É a embalagem, não é? É outro pilar. Não podes conter a liberdade de escolha. Acho que é sim, portanto, por acaso não conformo. Mas pode estimular, não é? Pode-se estimular e apoiar. Quem quer aliar gestão à inovação, pronto, tem que ter aqui este casamento perfeito entre aquilo que são os organismos públicos e as organizações não governamentais e os movimentos comunitários aleatórios ou de alguém. Portanto, aqui o meu papel, enquanto pondo-me no papel do Vítor Vieira, que é trabalhador municipal e que teve responsabilidades na área da gestão, sempre me tentei agarrar a iniciativas deste tipo. Quando alguém vem com um projeto que pode ser para quem tem que se preocupar com todos os dias, com garantir a eficiência do sistema e dar uma resposta de qualidade, vem com projetos, aquilo que já é cansativo ouvir isto, mas é um projeto um bocadinho fora da caixa, não é? Sempre foram coisas que me deram muita energia em que eu me tentei agarrar e ver em que é que eu, enquanto serviço público, poderia facilitar e abrir portas para que essas ideias conseguissem ajudar naquilo que nós queremos para a comunidade inteira, não é? Pronto, e não na lógica da prestação do serviço, para termos uma comunidade mais sustentável e contribuir para aquilo que foi o primeiro vídeo que vimos da economia da felicidade, não é? Pronto, Mas não notas um bocadinho que estamos a redescobrir o óbvio? Porque eu às vezes penso... muitas vezes sim, pronto, e nesta questão da economia... Uma grande inovação em não comprarmos todos os dias por exemplo, em não usar o carro, para não ser... Sim, pronto, e coisas muito mais simples. Pronto, é uma coisa totalmente ineficiente, gastamos imenso dinheiro, consome metade do nosso ordenado para irmos... Sim. Mas não optamos por outras coisas, portanto às vezes parece que o coisas que não são inovadoras e a ir analisar e refletir modelos que já vêm se calhar até de há 50 anos atrás, não é? Pronto. E a economia circular é um exemplo daquilo que estamos a dizer agora neste momento. Pronto, por exemplo, quando nós queremos agora prolongar a vida dos materiais, fazer reutilização de materiais, eu lembro-me, quando era jovem, quando era miúdo, eu atravessei todo este desenvolvimento, entrada na União Europeia, e antes disso, nós éramos às vezes por razões menos boas, éramos comunidades com menos poder de compra e, portanto, aproveitávamos tudo aquilo
que era necessário, mas também não era só isso, pronto, e eu dou sempre este exemplo que é um bocado caricato, mas pronto, é uma inconfidência familiar. Eu tenho, pronto, na minha família, da parte da minha mãe, são 3 irmãs, cada uma tem 3 filhos, e portanto havia uns calções de banho que começaram no mais velho e acabaram no mais novo, e aquilo era um orgulho familiar. Portanto, não é a perspectiva de utilizar e reutilizar e reparar eram coisas que estavam dentro de nós, que nós quando entramos depois no final dos anos 80 e começámos a ter comunidades, pronto, eu compro agora um telemóvel, uso, estou cansado porque já não gosto daquele modelo e apetece-me ter outro e deito fora, ou a televisão, não tenho o senhor na minha rua que vai conseguir reparar. Pronto, isso tudo pronto, é aquilo que nós queremos agora reimplementar outra vez. Portanto, mas é uma inovação que não é inovação. Mas mesmo, por exemplo, mais eu acho estruturado. que tu tiveste a acompanhar esta, penso eu não estar a dizer nenhum erro, esta nova reutilização das águas residuais, certo? Sim, em novos pontos de rega, é isso, não é? Sim, a Câmara e a Lisboa Nova estão a desenvolver esse projeto, conjuntamente com as águas. Eu quero, acima de tudo, parabenizar, porque é de facto uma ótima iniciativa, não é? E o que eu estou aqui a trazer parece que era uma coisa difícil de fazer, não é? Eu acho que isto era... Aí é difícil, pronto. Aqui é só difícil. para terminar, eu até achava que tu poderias dar algum dos exemplos das coisas que estão a ser feitas, porque eu acho que a maior parte dos cidadãos nem sabe, às vezes, o que é que está a ser feito. Na minha ótica, enquanto até uma pessoa já ativamente desperta para uma data de coisas, porque estou rodeada destas pessoas maravilhosas que me contam muitas das coisas que acontecem, mas na realidade, utilizar as águas residuais, isto era urgente. Sim, é maravilhoso, é maravilhoso. Mas aí pronto, analisando, escalpelizando até todo o processo, pronto, nós partimos de situações em que não tínhamos tratamento de água e, portanto, tudo aquilo que era escoado era de muito risco para a saúde pública, não é? E, portanto, começou-se a construir uma legislação muito apertada relativamente aos parâmetros físicos e químicos e biológicos das águas. Depois, pronto, entramos na União Europeia, que tem também que se pauta por uma política ambiental e de qualidade de vida também muito restrita, não é? E que quer ser muito eficiente. Passamos agora um bocadinho mais para esta fase em que vem à discussão pública tudo o que tem a ver com alterações climáticas e esta falta de água, não é? Aqui, para nós, os espanhóis, os italianos, os gregos, contra, digamos assim, ao norte da Europa, que não tem vontade nenhuma de aliviar parâmetros que podem trazer risco, não é? E, portanto, é uma variável um bocadinho muda para o comum dos cidadãos, mas é um dos estrangulamentos para que se conseguir implementar medidas inovadoras relativamente aqui à introdução da água reciclada, que nas nossas latitudes tem toda e por todas as razões e mais algumas, razão de ser, porque reparem, o consumo energético que é tratar uma água que vem do Castelo do Bode, transportá-la até aqui e depois distribuí-la por toda a rede da cidade e andar a gastá-la a lavar ruas e a regar jardins, é de um desperdício e com consequências a nível global completamente. Quando temos aqui hectares que têm água que já tem uma qualidade e que serve perfeitamente para estes fins. Os organismos que se preocupam com a questão da saúde pública e do ambiente, portanto, estou a falar aqui da Direção-Geral de Saúde e da Agência Portuguesa do Ambiente, têm vindo aqui a pôr várias questões e que querem ver respondidas e quando a Câmara de Lisboa aparece com este projeto inovador, tem levado aqui com muita paciência, não é? E eu aí tenho assistido, não sou um participante ativo nessas negociações, mas exige uma grande dose de paciência. Agora querem mais uma experiência e vamos fazer análises bacteriológicas à água que estamos a pôr dentro do solo ou na lavagem da rua e que depois, passado 3 ou 4 horas, aquilo garantimos que não tem problemas para a saúde pública. Portanto, é criar esta informação toda para vencer estas barreiras, não é? E o exemplo idêntico a este é também aquilo que houve com o desperdício alimentar, que
as regras e as exigências da segurança alimentar para deixar que a ReFood ou da Zero Desperdício ou todas as ONGs que trabalham com a distribuição de refeições ou de alimentos, também foi um caminho terrível a esse nível. Às vezes temos estes bottlenecks que que não são portanto, a população em geral não está sensível a eles e não compreende porque é que não aconteceu antes. Pronto. Esta batalha agora de estar a construir a rede de água reciclada em Lisboa e de começar a utilizá-la, eu acho que só nos deixa a todos, para quem trabalha para a cidade, orgulhosos. A Ana estava aqui a relembrar que esta iniciativa causa poupança em 75% do uso de água potável na cidade, é mais ou menos isto, não é? Sim. Obrigado, Ana. Rita, também estava aqui a tentar partilhar um insight aqui. Rita, queres reforçar isto que escreveste aqui no chat? Não, isso foi para reforçar o que eu tinha dito, portanto era só para deixar ficar, porque de facto para mim é a palavra-chave, o interesse é mesmo a palavra-chave, acho que não é mais nada para acrescentar. Sim, e a participação, no fundo, a comunidade faz em participação, não é? Se não temos essa hipótese. Devia ser, embora nós... Há aqui um outro ponto que me suscita, que é voltamos outra vez aos limites, que é onde há os vazios, que é a literacia das próprias pessoas sobre a cidadania, como é que podem participar e compreender estes processos. Porque eu penso que ao nível individual de cada um, é mesmo necessário a sua potência em participação, mas a participação só se consegue fazer, a meu ver, compreendendo os processos e os sistemas onde estão. Eu acho que há uma ausência total sobre esse assunto, para não falar também dos tempos. Bem, a pandemia acho que trouxe aqui veio de cima um bocadinho esta necessidade de termos que reconectar com um meio que não é um meio que é separado de nós, um meio ambiental, não é? Que não é separado de nós, e esta ligação, portanto, dá-me a sensação que muitos modelos são autistas nas suas práticas, nas suas boas vontades e inovação, mas depois há todo este lado de literacia, de compreensão, de ligação, a minha ação, que impactos é que isso tem, que resultados é que isso tem, em que sistemas é que eu estou. Se mais ninguém quisesse acrescentar alguma coisa, não sei se querem acrescentar ainda sobre esta conversa. Eu se calhar iria perguntar-te, Sara, se tu gostavas de partilhar connosco, eu pelo menos gostava muito de partilhar com eles, algumas imagens e um pouquinho do que foi este último projeto BIPZIP do Academia, com o envolvimento da escola, da Associação de Pais, da Junta de Freguesia, dos alunos e também da comunidade, porque fizemos algumas ações abertas e de rua, ainda conseguimos algumas delas, depois foi tudo fechado, passámos a online, não é? Mas se calhar era interessante explicar-te um bocadinho. Estamos já na reta final, queria só relembrar-te que são 5h08, queríamos acabar às 5h30, ainda dá para apresentar e falar um bocadinho. Pronto, este projeto que se chama Academia Lixo Zero, e como o próprio nome indica da academia, centra-se no pilar da escola e em processos de educação. O Academia Lixo Zero apareceu no ano 2000, em outubro de 2019, mas de facto nesta loucura de querer pilotar projetos, ela iniciou com outro projeto antecedente que se chamou Lixo Zero Moraria, que foi assim o nosso primeiro projeto dentro da comunidade e que nos serviu não só para conhecer aquele território do centro da cidade, mas também para nos posicionar enquanto associação, porque rapidamente os nossos tentáculos distribuíram-se por outros territórios da cidade. Penha de França foi um deles, Belém, uma série, Olivais, enfim. Mas deste ano foi o Academia
Academia Lixo Zero. E esta academia tentou envolver diferentes stakeholders no ecossistema escolar para não serem só iniciativas que fossem dirigidas aos alunos, que nós tanto gostamos e tanto achamos que são mesmo o futuro, mas quisemos envolver os alunos, os profissionais de educação, eu digo profissionais para não falar dos professores somente e dos educadores, os pais e as próprias instituições que gerem a escola à volta. Bom, eu não estou a passar o slide, não é? Espera aí. Um bocadinho. Ok. O grande objetivo do Academia Lixo Zero foi implementar e disseminar medidas Lixo Zero, preparando-os da melhor forma para uma transição de uma escola ideal na nossa visão de Lixo Zero. Uma escola Lixo Zero que contempla um processo e que não é por si só uma escola Lixo Zero, porque, como nós partilhámos há pouco, o contexto de partida não permitiu num ano, e num ano como este, transformá-la de imediata numa escola Lixo Zero. Por um lado, tentámos, eu queria vos mostrar imagens, mas por um lado temos atividades que chamámos Hora Lixo Zero e, portanto, foi aberto pela escola, neste caso pela Maria Barroso, no horário letivo, introduzirmos horas Lixo Zero na programação de conteúdos da própria sala de aula, e no secundário também conseguimos, através de professores empenhados e interessados na disciplina de cidadania, introduzir todos estes conceitos de Lixo Zero, que, bom, Lixo Zero foi aquilo, a questão dos resíduos foi o trigger que nós conseguimos para chegar a uma série de outros assuntos que se ligam aos nossos comportamentos e a ligação com os materiais e com a produção de lixo. E na ligação de uns com os outros, não é? E Nós ligação... acabámos por trabalhar um bocado coisas de relação, não é? E os miúdos e os professores foram muito receptivos a isso. Não é? Uma das atividades que nós construímos com os alunos, e que depois foi tudo por água abaixo, mas ficou esta ideia de estender ao máximo os objetos que temos em bom estado, e fizemos um trocário de brinquedos em cada sala da Maria Barroso, por forma a fomentar a troca de brinquedos e a troca de objetos que, se não me interessam a mim, não me fazem falta, pudesse fazer falta ou interessar a outro menino. E, portanto, envolvemos todos contámos histórias antes, envolvemos a fazer o próprio trocário, chamámos de trocário, é uma caixa onde se colocavam os objetos, e a própria gestão da caixa até era feita com eles e com o professor todas as semanas. Aqui é uma atividade em que eu tive presente, já não me lembro o que é que fui fazer, mas as nossas atividades, portanto, foram concentradas num trimestre e conseguimos ir lá muitas vezes, muitas vezes falar sobre estas questões e alternativas de vida Lixo Zero. Aqui foi um workshop que fizemos com eles. Para os mais pequenos construímos histórias infantis, e aqui era a história do mar e o estado e a sensibilização, como é que o mar se encontrava, e o Neptuno doente e cansado, sem perceber o que é que se estava a passar no mar. Os alunos são convidados a fazer uma limpeza ali na sala de aula do mar, que estava todo cheio de plástico, aqui não se vê. Sim. Sara, não sei se posso dizer uma coisa, porque acho que uma dos temas que eu acho que é mais comum a todas estas atividades é que foram muito co-construídas com eles. Por exemplo, o trocário resultou de um teste que fizemos uma vez, que foi uma feira de trocas na escola, e eles, ao testarem, eles próprios, nós vimos e eles próprios perceberam se seria algo que se sentiriam motivados e interessados a fazer, não é?
E portanto essa boa recepção disso, e vimos que de facto ao trabalhar esta questão das trocas. A Cristina foi abaixo? Sim. Posso completar? Ana, queres completar tu? E eu gostaria de completar também isto, não só foi inspirado numa atividade, não é? O Trocar foi colocado na escola, como agora também está inserido num projeto nacional que nós estamos a desenhar. Portanto, a possibilidade de haver nos municípios e nos parques trocares de brinquedos. Portanto, isto realmente prova, não é, que a importância de experimentar, co-criar e depois escalar. Era só isso. Exatamente, porque é super importante sobre o tema que temos em cima da mesa. É mesmo essa perspectiva que a Academia está aqui hoje a apresentar a sua atividade, porque todas estas atividades surgem depois em coisas maiores ou em ambições maiores. Para conhecer que escolas e que contexto é que estávamos a falar, foi também aplicado um questionário a professores de todo o agrupamento, tivemos resultados, as pessoas de facto as pessoas e pais também responderam, estão bastante abertos a que este trabalho se mantenha, a que de facto haja uma mudança sistémica na cidade e nas suas casas, a forma como gerir os resíduos e o seu consumo, como é que isso se faz, e muito abertos a esta questão da sustentabilidade e da educação para a sustentabilidade. No momento que tivemos que vir para casa, portanto as atividades, algumas delas não conseguimos aplicar todas em sala de aula, e acho que isso também é importante ao nível mais local de intervenção, é esta força que não nos faz desistir, porque nos dias a seguir a termos que ir para casa, pelo menos o nosso grupo de trabalho e os parceiros, começamos logo a trabalhar num plano B. Não queremos, bem, agora as crianças estão em casa e agora estes objetivos vão para onde, o que é que vai acontecer? Fez com que nós, pronto, também dentro da tragédia que foi e que está a ser este período, criarmos aqui novas oportunidades e novos canais de comunicação, como vamos informar, devemos partilhar aquilo que fazemos fora de portas e, portanto, se já utilizávamos muito e já tínhamos presença online, de facto, vemos aqui pilotar imensas formas de comunicar e de deixar conteúdos abertos para quem se interesse por estas questões. Portanto, temos um canal de YouTube. Aqui são uma fotografia, penso que estão todos a ver, é o tal laboratório que foi criado numa espécie de sala museu interativo. Não é museu, porque aquilo não é uma mostra, aquilo é mesmo um laboratório. Ciência prática, não é? De prática e de crítica, em que os alunos entram e serão logo aplicada uma questão, que é como podemos contribuir para uma vida em harmonia e equilíbrio com o planeta através de um movimento coletivo para reduzir o lixo. Isto é assim muito comprida a frase, mas dá pano para mangas para uma bela conversa com meninos pequeninos, com maiores, com adultos, e esta concepção de juntos, não é? De juntos, uma comunidade é muita gente, não é só o meu corpo individual, são eu com o outro e com a família, e com a escola, com a cidade. Avançar. Desculpa, pronto. Aqui são algumas fotografias. Pelo facto de não podermos entrar nas escolas, obrigou-nos a refletir e então neste momento vamos lançar ainda amanhã, o guia de atividades pedagógicas Escola Lixo Zero, que elas vão contribuir para que os professores ou dinamizadores daquele espaço do Laboratório Lixo Zero possam eles
utilizar aquele espaço seguindo, com a nossa ausência, sem precisar da Zero Waste Lab para continuar o seu trabalho. Está pensado para aquele laboratório, mas é muito fácil depois adaptar todas estas atividades a um outro espaço, outra esfera, seja escola, seja um ATL, uma junta de freguesia, e que vai estar aberto e é um produto do BIPZIP. Também do outro lado, também quisemos capacitar os professores e, portanto, neste momento fizemos uma primeira ação de formação com a Liga da Proteção da Natureza, mas queremos repetir a dose e temos, em princípio, em novembro, fazer mais uma formação com créditos para os professores nesta linha de práticas pedagógicas lixo zero, o que é muito estimulante e um desafio enorme e vemos que há interesse. Isto foi uma fotografia aqui com com a Secretária de Estado do Ambiente, que também esteve presente nesta formação de professores. No âmbito das conversas não descartáveis, tem este modelo online e também provocou um canal um canal próprio para divulgar as nossas conversas não descartáveis, que podem ser vistas, que eu agora não me estou a lembrar do SoundCloud, no canal SoundCloud da Zero Waste Lab, toda uma panóplia de temas e de conversas que fomos tendo ao longo deste ano. Os workshops lixo zero também são para adultos, fundamentalmente. Também temos empreendedores que colaboram connosco. Nós queremos ser essa rede e, portanto, também neste canal de YouTube temos vários filmes que ensinam vários produtos alternativos para gerar menos lixo. E também tivemos imensos desafios em casa. Aqui vem o que nós tentámos fazer. O que vos quero demonstrar é que muitos destas atividades do Academia passaram do presencial para digital e nesse sentido conseguimos fazer aqui uma série de instrumentos e ferramentas que podem ser usadas por qualquer um e estamos aqui também para... Este é o último slide, Sara? Este é o último slide. Pronto, era só para parar de... Exato. Parabéns. Foi assim muito rápido, uma passagem assim muito rápida. Foi a nossa adaptação também a este processo Covid. Todas estas iniciativas que estão aqui a ver foram focadas, na academia, mas elas estão a ter outras proporções pela cidade e pelo país, porque estamos a ter contactos de vários municípios a quererem saber como é que os podemos apoiar ou construir processos educativos com as escolas, com as câmaras. No fundo também são recursos, para além dessa difusão, são recursos que quer a Rita Gouveia e a associação, quer as escolas e o agrupamento através do João Paulo podem disseminar, usar e fazer aquilo que... usar e dar esse feedback para nós podermos ver também se há coisas a melhorar, como é que estão a ser usados, se são úteis. A nossa postura nestes instrumentos e ferramentas é devolver à cidade o investimento que o BIPZIP, neste caso, ou outros investimentos públicos fizeram. Então nós estamos a devolver à cidade aquilo que nos entregaram, não é? É um bocadinho... Ou seja, há aqui um exemplo de algum desenvolvimento comunitário que pelo menos tentamos influenciar várias áreas, não é? Quer os pais em casa, quer os professores ou as coordenações das escolas e, acima de tudo, a Zero Waste Lab quer-se colocar muito como no fundo, nós não somos mais do que um grupo de cidadãos com o mesmo interesse, não é? E que se quer colocar ao serviço não é? Portanto, se quem partilhar este mesmo manifesto de postura que nós temos, não é?
este manifesto de uma busca de qualidade de vida e de melhoria, que não seja só num ângulo, não é? Que seja de um ângulo mais vasto e aberto. Acho que nós estamos muito à disposição para isso. Não sei se alguém mais quer acrescentar alguma opinião. Ana, tiveste muito calada o tempo todo a dar-nos este apoio tecnológico, obrigada. Não sei se queres também acrescentar tu alguma reflexão. Sim, desculpa, eu estava aqui também a gerir Obrigada. pessoas e comentários, mas sim, eu tenho estado muito envolvida nestes projetos, não é? E portanto, e acima de tudo, estas possibilidades de escala, não é? E de encontrar estas pessoas. Na verdade, é sempre a questão das pessoas interessadas nos lugares certos, não é? Que permitem depois acionar ou maior escala, ou replicação, ou co-criar em cima. Portanto, acho que é mesmo criarmos mais oportunidades de pessoas pontes e pessoas cola e mais oportunidades de conversarmos como é que nos podemos realmente ajudar. É isso que fica acima de tudo, não é? É a coragem da experimentação, que é muito importante, não é? E associações como a nossa e outras, não é? E os professores também abraçarem, professores, qualquer pessoa no fundo, ter a coragem de experimentar, de ver o que funciona, o que não funciona, não é? E depois agora criarmos redes mais fortes para ampliação, não é? Do impacto, no fundo. Positivo. Então, nós estamos aqui a chegar ao final mesmo, a horas, o que é ótimo. E se calhar podíamos reservar estes 4 minutos, não sei, para cada um de nós abrir o microfone aqui à vez, por exemplo, dizendo uma ou duas palavras que tenham a ver com este desenvolvimento comunitário, ou aliás, não sei, estou a pensar aqui em voz alta convosco, com o que seria uma visão de sonho de uma cidade, em que já vivemos uma cidade que é Capital Verde, é verdade, mas que eu própria também, no meu espírito muito crítico, acho que ainda tem um longo caminho a percorrer. Não é no mau sentido, mas de facto parece-me que gostava mesmo de ter mais cidadãos tão apaixonados pela mudança e com capacidade para o fazer, porque há muitos que por mais apaixonados que tenham não têm essa hipótese e são esses que mais me preocupam, mas tentarmos juntos fazer essa cidade melhor. Portanto, se calhar, não sei, por exemplo, Sara, uma palavra de esperança ou não sei, o que tu sentires sobre o que seria uh, 2040, 50. Olha, se calhar podemos fazer isso. Se hoje somos a cidade Capital Verde, qual era o título para 2050? Cada um de nós. Hoje somos a cidade 2050 e o que é que mais gostas da tua cidade? Tínhamos a capital que é europeia em 2050, qual era o teu sonho? Eu gostava. É difícil essa pergunta. Passar a capital Zero Waste. Por exemplo. Sim. Devia ser, mas eu acho que este processo de Zero Waste, para chegar a Zero Waste, temos que conquistar umas coisas prévias. E são muito comuns a muitas outras coisas de Zero Waste, e eu acho que é a compreensão e a cooperação. Duas palavras, compreensão e cooperação. Rita Gouveia. Eu queria uma cidade de pessoas verdes. Portanto, entre aspas, não é? Ou seja, não é a cidade que é verde em si, mas são as pessoas. Mas as pessoas realmente verdes e elas sim fariam o trabalho. Portanto, 2050, pessoas verdes. Boa. Ana, pode escrever, se faz favor, também. E também posso contribuir. Eu gostava que Lisboa fosse a capital, ou tipo prémio, não é? De cidadania participativa, assim, de altíssimo nível. Que isso depois replicava-se em todas as áreas. Vítor. Cidade próspera e verde. Continuar um verde cada vez mais luminoso. João Paulo.
Uma cidade em que as pessoas assumam a sua responsabilidade enquanto cidadãos e se mobilizem para a participação cívica. Porque isto só vai lá se nós nos mobilizarmos todos. De resto, é só desejo. Exato. Rita Moura. O programa está no bom caminho, nós estamos todos no bom caminho. O que eu desejaria em 2050 é que de facto fosse uma participação muito mais consolidada. A consolidação desta participação por todos os cidadãos. Isso sim. De mãos dadas, não é? De mãos dadas. Rita Valadas. Bem, em 2050 não vai haver lixo. Eu diria que seria a capital de alegria e bem-estar. Ótimo. Então, temos aqui entrou uma nova pessoa, mas estamos mesmo na reta final a terminar. Eu queria só dar-vos um aplauso ao que vocês têm feito e àquilo que têm planeado fazer e a todo o esforço que vocês vão emprestar de certeza a este caminho. Isso é um aplauso enorme. Eu faço minhas as palavras da Rita Valadas. Eu quero agradecer acima de tudo também a todos vocês, o Vítor e a Rita, enquanto grandes amigos desde sempre, não é, do movimento e fazem parte da Zero Waste. Quero agradecer à Rita Gouveia pelo envolvimento e pela boa recepção sempre das nossas ideias, ao João Paulo que nos recebeu tão bem e a todos os colegas que também nos receberam tão bem na escola, e também à Rita, que já nos acompanha, a Rita Moura, que já nos acompanha nestas aventuras e que também é sempre muito apoiante, não é? Obrigada mesmo. Está tudo? Obrigada a nós. Obrigada a nós. E obrigada hoje por terem vindo aqui partilhar este bocadinho. Obrigada por terem dado estas horas e o vosso contributo. Um abraço grande. Obrigada a todos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Deus. Ana,